Vamos então começar Sexo dos Espíritos, a questão 200. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, pois os sexos dependem da constituição orgânica do corpo, da matéria, né, do corpo físico. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na similitude, na afinidade, né, de sentimentos. Então vamos dividir isto aqui. Os espíritos têm sexo não como entendeis. Nós vamos ver lá no capítulo 11 de No Mundo Maior, e sugiro, né, dei uma relida, né, vai lá na playlist aqui do canal, No Mundo Maior, capítulo 11, dá uma relida, porque lá é o título do capítulo é Sexo. Nós vamos ver lá o André Luiz explicando a questão do corpo físico, né? Gênero, masculino e feminino. Espírito, o espírito não tem sexo, mas ele tem tendências masculinas, femininas. E é através dessas tendências que ele encarna, ora homem, ora mulher, para o aprendizado. E o espírito superior, os espíritos puros, eles através dessas encarnações, aprendizados, eles vão sublimando, eles vão se aprendendo, crescendo e se amoldando. Então nós vamos ver na explicação do André Luiz que nós vamos ter espíritos mais femininos, que podem estar encarnados em corpo masculino. E nós temos espíritos mais masculinos, que podem estar encarnados em corpos femininos e vice-versa. Nós temos o exemplo disso, o Chico Xavier, em várias encarnações, ele encarnou como mulher. Nós vamos ver Flavinha, lá no Há 2000 anos. Nós vamos ver no Lívia, né, no Ave Cristo. Nós vamos, agora tem mais uma, me fugiu. Nós vamos ver é um espírito muito feminino e que para o trabalho que ele tinha que realizar aqui como psicógrafo, com mais de 400, né, quase 500 livros escritos, ele optou, seria melhor para o trabalho dele encarnar num corpo masculino. Então nós estamos falando de energia, como o oriental fala Yang e Ying, são energias, né? O espírito tem energias com tendências mais femininas e com tendências mais masculinas. E como é que se aprimora o espírito dentro dessas tendências? Aprendendo tudo que o corpo, aquele gênero, pode proporcionar para ele em várias encarnações. Então tem várias encarnações como homem, por exemplo. A força, a razão, o que a sociedade exige, o provedor, o pai, né? Teve épocas, inclusive, da intelectualidade, que a mulher não podia estudar, e todo o aprendizado que aquele mesmo espírito tem encarnando como mulher. Ele pode fazer várias encarnações como homem, depois várias encarnações como mulher, ou ele pode alternar, vai depender das necessidades de aprendizado, de estudo e também das questões de ação e reação, né? Porque é aí que nós vamos ver várias dificuldades e várias dificuldades de aprendizado no planeta Terra. Por quê? Porque pela lei de ação e reação, um espírito que está encarnando há muito tempo ou que tem tendências muito masculinas e muito tempo no corpo masculino, e que desrespeita, que maltrata, que diminui o sexo oposto, o sexo feminino,
pela lei de ação e reação, ele vai, não por escolha, mas por expiação, pela necessidade de sentir aquilo que fez, encarnar num corpo feminino. E aí, o sexo é cérebro, é instinto, é o sexo físico, né? O sexo do gênero, da atração sexual. E aí, numa encarnação, ele não vai, embora esteja num corpo feminino, ter atração por um homem. Ele vai continuar tendo atração por mulher e aí ele vai passar por uma série de dificuldades de adaptação, problemas criados por ele mesmo, pelo desrespeito, pelo às vezes maltrato e pela discriminação em relação ao sexo feminino e vice-versa. As mulheres que abusaram do sexo, abusaram da beleza, abusaram da volúpia que podiam inspirar nos homens e desprezaram, maltrataram, trataram o sexo masculino com muito desprezo, vão, por necessidade de expiação, encarnar num corpo masculino, embora com tendências, sentimentos, instintos e sexualidade feminina, e vão ter que lidar com isso e vão ter que são aprendizados, são fases, são aprendizados. Não ocorrendo as más escolhas, não ocorrendo esses débitos, dentro da normalidade encarnamos como homens, aprendemos as lições como homens, por escolha, encarnamos como mulheres, aprendemos aquilo que precisamos aprender, principalmente com a maternidade, com a renúncia, com a resiliência que a maternidade traz para as mulheres, a mansuetude, uma série de coisas que a sociedade e a própria maternidade, não só a maternidade biológica, porque a maternidade da adoção é a mesma coisa, é a maternidade, faz com que, encarnando como mulher, tenha vários aprendizados, né? Encarnando como homem, vários aprendizados. E é esta alternância de ora homem, ora mulher, por escolha, não por expiação, que faz com que o espírito vá evoluindo nos dois estágios de aprendizado, né? Razão, mais emoção, mais sentimento, num caso mais emoção e sentimento no outro, vai se aprimorando, vai sublimando, vai acertando tudo isso até para ele conseguir chegar no espírito puro. Vai passar também por todos os estágios de aprendizado na ciência, música, arte, filosofia, todos os estágios da ciência, vai conhecer tudo o que o planeta Terra tem para ensinar, em todos os sentidos, nas artes, na ciência, nos encarnes de morfológicos diferentes, uma hora com corpo de homem, outra hora com corpo de mulher. Todos os aprendizados que este planeta pode dar em todos os sentidos para poder sublimar, para poder se elevar e mudar de planeta, mudar de escola, né? Sair do primário e poder ir pro colegial. São os estágios de aprendizado. Vamos continuar aqui. Quando ele diz: os espíritos têm sexo? Não como entendeis, pois os sexos dependem da constituição orgânica, masculino, feminino, depende do corpo, né, da constituição orgânica. Há entre os espíritos, aqui ele está fazendo uma complementação, que nós vemos, por isso que eu falei de ler o capítulo 11 do Mundo Maior, ele faz uma complementação, porque aí não é mais questão de forma anatômica, não é questão de gênero, homem e mulher, ele está colocando espíritos. Há entre os espíritos amor e simpatia, mas baseados na afinidade, na similitude dos sentimentos. Então, há espíritos que, por amor, por simpatia, por afinidade, se mantêm unidos, aprendem juntos, não necessariamente encarnam sempre como marido e mulher, vice-versa, né? Uma hora como marido, outra hora como mulher. Às vezes, uma hora como filho, outra hora como marido, uma hora como filha, outra hora como esposa e vice-versa.
São os estágios e são os aprendizados, somos todos irmãos. Mas na espiritualidade, esta afinidade, esta união, ela é feita pelo amor e pela afinidade de aprendizado, de frequência, de similaridade, né, no aprendizado. Então, pode encarnar, um está encarnado aqui, outro está encarnado na China? Pode. Um está aqui com 90 anos, o outro está aqui agora com 20? Pode. Pode estar junto? Pode. Vai depender do aprendizado, vai depender das necessidades de aprendizado. Nós vamos ver a dona Ivone Pereira, num dos seus livros, ela conta isso. O espírito com quem ela tem muita afinidade, ela, no Esperanto, ela comunicando em cartas em Esperanto com as pessoas que falavam Esperanto, ela se comunicou e se encontrou com ele. Ele, acho que um homem de 20 e poucos anos, ou 30 anos, um homem novo, e ela já com mais de 40 anos. E aí eles marcaram, ele veio para o Brasil, ele não estava no Brasil, e assim marcaram para se encontrar, e ela caiu em si, não foi. Mandou uma carta para ele dizendo que não. Naquela encarnação eles tinham marcado essas localidades, essas histórias, essas necessidades de aprendizados tão diferentes, que continuasse do jeito que está. Eles iriam continuar se escrevendo, lembrando, que eles lembravam de vidas passadas, ele lá, ela aqui, e ela desistiu porque ela ficou preocupada de fraquejar, ficou preocupada de que as lembranças e uma série de coisas fizessem com que deturpasse o caminho, né? O planejamento que ela tinha feito para a encarnação difícil que ela estava aqui, né? Porque a encarnação da dona Ivone Pereira foi uma encarnação difícil. Uma médium fantástica, como o Chico coloca, uma das maiores médiums que ele conheceu. Os livros dela como encarnada são fantásticos, e os livros dela como desencarnada, tem um livro dela através do Wagner Gomes da Paixão, em que ela explica o livro dos médiuns, que é um livro fantástico. Não me fugiu agora o nome. Aí ele continua aqui: o espírito que animou o corpo de um homem pode, numa nova existência, animar o de uma mulher e vice-versa? Os espíritos respondem: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. São os mesmos espíritos, o espírito é o mesmo, que ora anima, ora ele veste um corpo de homem, ora ele veste um corpo de mulher, independente da energia que ele tem, que pode ser mais para a razão, então aí está mais para o masculino, ou mais para o emocional, o sentimento, né? E aí no caso a gente vai caminhar para as artes, filosofia, né? Para regiões dos cérebros diferentes. Independente da forma anatômica que ele está encarnado, a energia do espírito ela vai caminhando, vai se aprimorando, vai se elevando, mas existe a energia do espírito. Então nós vamos ver, isso é muito comum, uma pessoa muito, digamos assim, energeticamente masculina, num corpo feminino e absolutamente hétero, absolutamente feminina, vivenciando e trabalhando a sua feminilidade, a sua encarnação, mas é uma energia mais, em termos de energia masculina, e vice-versa, né? Então a gente não pode confundir, por isso que é interessante ler o capítulo, reler, né, para quem já leu, capítulo 11 No Mundo Maior. Então sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres, alternadamente, né? Quando se é espírito, prefere-se ser encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher, há preferência no plano espiritual para se encarnar como homem ou para se encarnar como mulher? E isso é uma ilusão, isso é um ponto de vista muito pré-conceituoso, né? Um conceito pré-estabelecido,
uma ideia muito pequena que tem no mundo ilusório aqui da Terra. Ah, não, se eu posso escolher, eu vou escolher ser homem porque a vida de homem é melhor. Não, se eu posso escolher, eu vou escolher ser mulher porque a vida da mulher é mais simples, é mais fácil. Essas ideias idiotas, preconcebidas, não, isso não tem o menor significado quando estamos na nossa verdadeira vida, que é no mundo espiritual. A escolha vai ser feita pelo tipo de prova que se pretende ter. Não é expiação, é prova. Eu estou estudando, aprendendo renúncia, resiliência. Eu vou passar por uma prova de renúncia, de resiliência, eu vou pedir para vir como mulher. Porque é como mãe, como irmã, como professora, como médica, como esposa, como filha, onde eu vou poder exercer a prova de mostrar que eu aprendi a renunciar, que eu aprendi a amar incondicionalmente, que eu aprendi a ser mais resiliente, aprendi a pensar no outro antes de pensar em mim. Qual é a mãe que pensa primeiro nela? Só aquela que isto acontece. E nós vamos ver uma colocação num dos livros, se eu não me engano, da Meimei, onde ela diz que existem mulheres que são mais fêmeas do que mulheres, porque ainda o instinto, ainda a animalidade ainda está muito mais presente ali, e ela é muito mais fêmea do que mulher. Acontece, mas na maioria dos casos, as mulheres, até porque as fêmeas no mundo animal também defendem com unhas e dentes as crias, as mulheres pensam primeiro no filho e depois nelas. Então isso já é um aprendizado de renúncia, é um aprendizado de me fugiu agora a palavra, de você se sacrificar pelo outro, né? E aí, se a prova é essa, aquele espírito vai pedir para vir como mulher, porque ele vai provar ali o que ele aprendeu, ou até por determinadas situações de vidas anteriores. Não, eu vou provar que mesmo como homem eu posso ser como diz a sociedade, um pai, né? Eu posso olhar para um filho exatamente como uma mãe olha, renunciar, amar, ser resiliente, né? Colocar primeiro o filho do que a minha vida ou a minha situação. Então, dependendo do tipo de prova que pode se passar, que precisa passar, vai fazer a escolha. É o que ele coloca aqui. Quando se é espírito, prefere-se ser encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher? Os espíritos respondem, isso pouco importa. Não é isso que importa, isso não vai fazer diferença. Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas pelas quais deve passar. Porque o corpo é uma escola. Então vai depender das provas que deve passar. E aí nós vamos dar uma olhada aqui nas questões 258A e 259, que nos esclarecem bem. Na 258A, nós vamos ver. Então não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? As tribulações, as situações, é a pergunta que Kardec faz. Aí os espíritos respondem: nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntai então por que Ele, né, Deus, fez esta lei em vez daquela outra. Ao dar ao espírito a liberdade de escolha, e aqui nós estamos vendo essa questão, a liberdade de escolha, Deus lhe deixa toda a responsabilidade sobre seus atos e suas consequências, e nada lhe obstrui o futuro. Nós temos a liberdade de escolha. Então, se eu quero fazer determinada prova, se eu não tenho a questão da reação pela ação de vidas anteriores, eu vou escolher. Eu tenho a liberdade de escolha da prova pela qual eu vou passar. E Deus nos permite essa liberdade justamente para que a responsabilidade seja nossa. E quando a gente está aqui no mundo de ilusão, com esse ponto de vista torcido, né, distorcido, apagado, enuviado que é aqui nesse planeta, a gente vai achar, Deus está me castigando. Não, eu escolhi a prova. E eu tenho a necessidade, porque às vezes a gente está passando por prova e expiação junto.
de passar por aquela situação pelo que eu fiz antes. Mas a prova é escolha minha e é minha responsabilidade. Deus não tem nada a ver com isso. É o nosso livre-arbítrio. E aí nós vamos ver na 259. Se o espírito tem a escolha do tipo de provação, né, do tipo de prova a que deve submeter-se, isto quer dizer que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Olha a pergunta do Kardec, que se encaixa na 202 que nós estamos. Resposta: não exatamente todas, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o tipo de prova, né? O tipo de prova, escolhestes o tipo de prova. Os detalhes são consequências da situação e muitas vezes de vossas próprias ações, tanto nessa vida como em vidas passadas. Nós escolhemos as provas que nós vamos passar, mas os detalhes podem ser consequências. Por isso que eu digo, a gente passa por prova e às vezes por expiação junto. Então, os detalhes às vezes são consequências de pensamentos, atitudes que tivemos nessa mesma vida ou em vidas anteriores. Então, aqui na 202, quando se é espírito prefere ser encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher, isso pouco importa ao espírito. Depende das provas pelas quais deve passar. E aí a gente precisa entender exatamente isso. Nós vamos ver lá no capítulo 11, quando o André Luiz, no capítulo 11 no Mundo Maior, quando o André Luiz coloca que a sede real do sexo, ela está ela não está no corpo físico, né? Ela está no corpo mental. E a energia masculina ou feminina, ela está na alma. A alma é o espírito encarnado, tá? Está no espírito. Então o sexo é antes de tudo, acima de tudo, a fonte criadora. Então, nós não podemos tratar a energia que é a fonte criadora do universo, não é só do planeta Terra. Nós não podemos tratá-la de qualquer jeito, nem podemos jogar um balde de lama sobre ela. Porque de novo, eu estou sempre repetindo isso, energia é energia. O que nós fazemos com ela é problema nosso. Porque não existe nada de errado, nada do pecado, né? Vamos lembrar que pecado é errar o alvo. Vamos lembrar que essa noção de pecado é da Idade Média. Existe aprendizado, existe trabalho de aprendizado, erro e acerto. Através do erro a gente vai acertando e a gente aprende. Mas o que nós fazemos com a energia, que é a maior força do universo, que é a energia criadora, que existe em nós, que somos co-criadores no universo, o que nós fazemos com ela é responsabilidade e problema nosso. Porque da mesma forma que é uma energia sublimada, quando existe a relação sexual entre seres que se amam, não importa se é homo, se é hétero, o amor é que importa. O relacionamento ali é uma troca de energia por amor, por carinho, vamos tocar a vida juntos. Como aqueles que banalizam a maior energia que nós temos conosco, que é esta energia criadora, a torta e a direita, como se fosse um doce. Não, eu vou comer aqui um pedaço desse doce, um pedaço daquele doce ali, eu vou buscar satisfação, prazer, utilizando o sentimento, o corpo do outro, passando por cima do sentimento, do amor, das emoções do outro, seja homem ou mulher. Não estou colocando gênero aqui não, eu estou colocando a falta de respeito com o sentimento do outro e com a sua própria sexualidade, tratando ela como se fosse lixo, água suja.
e é a fonte criadora. É a maior energia que nós temos conosco. E quando nós trocamos energia, olha a responsabilidade, é isso que a gente tem que parar para analisar, principalmente os jovens com essa história de ficar. Quando nós trocamos energias, seja sentimental, seja uma energia física, ou seja até o ato sexual, nós estamos criando cordões energéticos que nos ligam àquela pessoa. Se houve uma troca boa, amorosa, carinhosa, energética, de fluidos os mais elevados possível, esses cordões caminham pela eternidade com essa energia. Se não foi desse tipo, foi por qualquer outro tipo, por instinto, por animalidade, onde houve desrespeito de qualquer forma. Ah, não houve desrespeito porque eu paguei. Há um desrespeito para o ser humano, para a necessidade, para o problema do ser humano que está ali. Nem vou entrar nesse aspecto porque são coisas que exigem análises muito profundas. É energia. Você está criando um cordão que você vai levar com você até você resolver essa situação pela eternidade. Quantos cordões nós temos conosco através das vivências de homens e mulheres nos milênios pela nossa irresponsabilidade? Quantos cordões nos ligam a todo tipo de pessoas pela nossa irresponsabilidade com a energia sagrada que é a energia do sexo? Existe alguma coisa errada, pecaminosa, imoral no sexo? Não, não existe. Existe problemas naquele que está se utilizando das energias sexuais em relação a si mesmo ou ao outro. Porque é uma energia que tem que ser canalizada para o amor, canalizada para a criação, porque é uma energia criadora do universo. Quando o Cristo cria o nosso planeta, ele usa as energias criadoras que vão se manifestar aqui como macho e fêmea, em todos os sentidos, na planta, no animal, no vegetal, no nominal. É a mesma energia, em capacidade menor, é a energia que nós nos utilizamos na criação dos nossos filhos, no nosso relacionamento com o homem ou com a mulher que nós amamos. Então nós precisamos prestar muita atenção em como nós utilizamos essa energia. E aí nós vemos as pessoas que utilizam da energia sexual sublimada para arte, para a criação, para qualquer outro fim, é um ser superior? Não necessariamente, porque ele está mudando a forma como ele vai usar esta energia, mas vai depender da intenção dele, vai depender de qual é a sua intenção, de como ele está utilizando essa energia. Questão 670, mais para frente aqui do Livro dos Espíritos. Deus julga a intenção, não é o ato em si. Então, eu sempre coloco, eu sou vegetariana, o ser vegetariano é melhor? Não, é uma escolha, porque Hitler era vegetariano. Então, a questão é o motivo, é a intenção que temos ao realizar as nossas escolhas, ao vivenciarmos e trocarmos as nossas energias com os encarnados e os desencarnados que estão à nossa volta. Todo tipo de energia nós trocamos com encarnados e com desencarnados o tempo inteiro. Aí nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou mulheres, pois não têm sexo. O espírito não tem anatomicamente o sexo, né? O sexo é uma questão anatômica, é uma questão do corpo.
Como devem progredir em tudo, o Kardec colocou aqui, pois, né, os espíritos encarnam uma hora como homens, uma hora como mulheres, porque não tem sexo. Pode ter, né, uma hora tá anatomicamente como homem, anatomicamente como mulher. Como devem progredir em tudo, aquilo que eu estava falando, em todos os sentidos, em todo o aprendizado que esse planeta pode dar, todos os sentidos, arte, ciência, as experiências como homens, as experiências como mulheres, todos os sentidos, como pobre, como rico. Então, como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, né, como pobre, como rico, oferece-lhes provas, né, provações e deveres especiais, porque a cada situação nós temos deveres, temos obrigações, né, como rico, como pobre, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, como filha. É o que ele está colocando aqui. Como devem progredir em tudo cada sexo, assim como cada posição social oferece aos espíritos provações, né? Provas e deveres especiais e a oportunidade de adquirir experiências experiências diversas, porque numa situação de pai, de homem, de professor, de cientista, de governador, de presidente, de seja o que for, ele tem experiências e situações que vão exigir deles determinadas atitudes, determinadas provas, determinadas respostas. Como mãe, como esposa, como professora, como mulher, como irmã, são determinadas situações que a sociedade nos coloca que vão nos dar experiências diversas, né? Por essas situações exigirem de nós respostas, atitudes, aprendizados. E é isso que ele está colocando aqui. E é assim que se cresce e é assim que se aprende. Aquele que sempre tivesse sido homem saberia apenas o que sabem os homens. Se sempre nascesse como homem, só aprenderia as experiências, os ensinamentos que a sociedade exige dele como homem, só teria essa experiência e esse aprendizado. A mesma coisa o contrário, só teria a experiência, se só tivesse nascido como mulher, só teria esse aprendizado e essa experiência, não vivenciaria outra, não teria como lá na frente poder sublimar tudo isso e seguir o aprendizado com tudo que o planeta oferece. Para se ter tudo que o planeta oferece, nós passamos por todos os estágios que o planeta tem. Então nós passamos mineral, passamos vegetal, passamos animal, hominal, ora como homens, ora como mulheres, ora como ricos, ora como pobres, ora com uma inteligência que nos proporciona todo tipo de aprendizado, ora com uma inteligência, o corpo mais limitado, onde a inteligência não nos ajuda a termos todo o aprendizado que poderíamos ou gostaríamos de ter. Em todos os tipos de situações, nós adquirimos experiências, nós adquirimos bagagem, nós adquirimos amigos, amores. Infelizmente, pela nossa infantilidade, né, adquirimos também inimigos, adquirimos desafetos. Né? Infelizmente, são as nossas escolhas e aí nós vamos caminhando e acertando isso, porque é assim que o amor infinito e a misericórdia de Deus nos coloca o aprendizado. Nós somos livres para escolher, assumimos as nossas responsabilidades e pelas nossas escolhas e pelas responsabilidades que assumimos, se estrutura os caminhos que nós vamos ter na nossa encarnação. O grupo com o qual nós vamos encarnar, grupo consanguíneo, o grupo da família espiritual que às vezes
O grupo consanguíneo não tem nada a ver com a família espiritual. Ora, outras vezes nós estamos na família consanguínea junto com pessoas também da família espiritual. Vai depender da missão, vai depender do aprendizado, vai depender da prova, da expiação. Mas tudo isso depende de nós, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade de mudar, da nossa vontade de crescer e da nossa vontade de aprender. E aí na próxima nós vamos ver parentesco e filiação.